E nos últimos anos, Floripa tem sido escolhida cada vez mais, com mais frequência, para sediar eventos esportivos. Isso é muito legal. Nesse domingo, para que a Maratona Internacional acontecesse, parte das vias da Beira-Mar Norte foram fechadas. E gerou uma polêmica, mais uma polêmica. Até quando eu cheguei no final do dia à cidade que eu estava fora, eu peguei uma fila na Via Expressa que eu vou te contar. Vamos ver como é que tá essa história. A Maratona Internacional reuniu cerca de 6.000 atletas em Florianópolis. Metade deles de fora da capital, segundo a prefeitura. Que pernoitaram aqui, uma média histórica de 2 acompanhantes por participante. Então tivemos aqui cerca de 9.000 turistas, que gerou mais ou menos 12.000 pernoites na hotelaria, sobretudo na hotelaria do centro, que é bastante castigada com a sazonalidade. Apesar desse retorno financeiro, a Secretaria de Turismo admite que o planejamento precisa ser melhor para os próximos grandes eventos. Nós já estamos estudando para próximas edições desse evento e de outros, ações, atividades que amenizem o trânsito, O que passa isso? Mais comunicação de que vai ter o evento, a tentativa de não fecharmos tanto a Beira-Mar quanto a Via Expressa Sul, ou se fecharmos, verificarmos a possibilidade de fecharmos só parte dela, em horários ou mais cedo ou na madrugada, mas, sobretudo, usarmos outros espaços que não tumultuem o trânsito, dentre os quais a Beira-Mar Continental e a região do Rio Vermelho. A maratona passou pelas principais avenidas da capital, incluindo a Beira-Mar Norte, que chegou a ficar fechada. O que aconteceu domingo foi que coincidiu com 2 grandes concursos que aconteceram no mesmo dia, onde a prefeitura também não tem gerência sobre essas agendas, E a Maratona Internacional, que já estava sendo planejada desde o ano passado. Mas o que eu avalio que realmente deu caos no trânsito foi que mais pessoas saíram de casa nesse dia em função da prova do concurso público. Em todo o perímetro urbano, a responsabilidade do trânsito ficou com a Guarda Municipal. A Polícia Militar diz que não foi consultada para ajudar nos trabalhos. Até porque, como é um evento que usa o trânsito principalmente urbano, nós não fomos consultados, não participamos de nenhuma reunião e não participamos, inclusive, nem fomos participando do policiamento, até porque nós tínhamos outros eventos nesse dia. Passada a polêmica sobre a maratona, agora tem início uma outra discussão, a Parada da Diversidade, que aconteceria na Avenida Beira-Mar Norte no mês de setembro. Só que a prefeitura já sinalizou que aquele ali não é o melhor local e, por isso, o evento foi transferido para o mês de novembro. Um evento, a solicitação já estava em andamento desde a gestão passada. É um evento internacional, onde vem atletas do mundo todo, já estava em andamento, A prefeitura teria uma responsabilidade muito grande se cancelasse esse evento em função do fechamento da Beira-Mar. Foi uma tratativa já realizada na gestão anterior. A Parada da Diversidade, já na gestão anterior, foi autorizada na Beira-Mar Continental. A prefeitura ela não está tirando da Beira-Mar Norte, nós estamos autorizando no mesmo local que já foi ano passado, E que toda a estrutura para a questão de segurança e mobilidade realmente é o melhor local e é um local tão lindo quanto a Beira-Mar Norte. Com certeza, secretária. Seja qual for o motivo, tem que ter muito planejamento, Porque nós vivenciamos aqui em Florianópolis, na capital, na ilha de Santa Catarina, uma situação que é diferente de outras capitais, porque nós estamos numa ilha, É um assunto polêmico. Tem quem aprove o fechamento da Beira-Mar Norte, outros não. Vamos avançar agora nesse assunto. Nós recebemos aqui no estúdio um convidado especial que vai falar justamente sobre mobilidade. Mas é o seguinte, primeiro, antes dessa entrevista, eu vou ao assunto, falar ao vivo no deck. Professor, segura com a gente, tem repórter chamando, que nós vamos avançar nessa questão. Vou aqui com o Fabinho, não tem problema. Por quê? Vamos avançar nesse assunto agora ao vivo. Quem é o repórter? Divide a tela para mim, por gentileza. Oswaldo Sagaz traz novas informações nesse assunto também. Vai lá, Sagaz. Pois é, Polito, sobre a questão da maratona, que gerou tanta polêmica aí no fim de semana, a organização do evento, para tentar minimizar os impactos no trânsito aqui da capital, Polito, resolveu mudar o local da prova, pelo menos é esse o planejamento,
para o ano que vem. Ao invés da Avenida Beira-Mar Norte, a prova Maratona Internacional deve acontecer na região continental, na Beira-Mar Continental, além da utilização de 2 faixas das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Machado Salles. Pelo menos a organização já está trabalhando para essa mudança para o ano que vem. A maratona já tem data marcada, dia 26 de agosto de 2018. Pelo menos é esse planejamento. Polito sai da Avenida Beira-Mar Norte, assim como o planejamento da parada LGBT também é para a região continental. A maratona deve seguir esse mesmo cronograma acontecendo na região continental. Polito. Obrigado, Sagaz. Pois é, por isso o professor Elson está aqui com a gente para falar de mobilidade urbana. Boa tarde, professor. Agora sim, uma confusão danada, foi falta de planejamento, nem a Polícia Militar sabia. Está aí a necessidade de uma integração com todos, né? Então, boa tarde. Eu acho que nós temos que conversar seriamente sobre esses grandes eventos que acontecem em Florianópolis e temos que tratar tudo com muito profissionalismo e planejamento. Uma maratona, ela causa interferência em qualquer cidade que ela seja realizada. Seja em Berlim, seja em Paris, seja em Nova York, que são metrópoles e que têm alternativas, inclusive, de trânsito para o traçado. Então, o que precisamos é amenizar, né? Amenizar os efeitos de uma grande prova de 42 quilômetros que impacta em qualquer cidade. E como amenizar isso? Primeiramente, nós precisamos articular, né, os diversos setores que compõem a administração pública para que nós possamos articular, por exemplo, a questão da segurança do trânsito, mas também alternativas ao trânsito. Florianópolis tem uma configuração urbana muito diferente de uma metrópole como Nova York, como Paris, que você fecha uma rua e você tem ruas paralelas alternativas. Florianópolis tem alguns eixos que você para a cidade se esses eixos não funcionarem. É a SC 401, é a Via Expressa Continental, é a Via Expressa Sul, é o túnel. São vias praticamente sem alternativas. Principalmente a 401 é uma via sem alternativa. Então é preciso que nós pensemos muito bem o traçado. Vi agora o repórter falando que a administração da maratona do ano que vem está pensando em um novo traçado. Quem tem que pensar o traçado não é a administração da maratona, é a cidade. É a administração pública que tem que pensar de forma que ela possa dar alternativas e possibilidades. Outro aspecto é a questão de que nós estamos organizando pela primeira vez uma maratona. É preciso que, se nós quisermos que essa maratona entre no nosso calendário e que seja uma coisa que se repita ano a ano, que ela tenha uma rotina para a cidade. Então, vai ser todo o segundo domingo de agosto. Então, que todos os outros eventos que vão se organizar, nenhum deles coincida, né? A questão dos concursos públicos foi realmente uma catástrofe, porque do ponto de vista de quem se prepara para um concurso público, se hospeda no norte da ilha, porque fora da temporada o hotel é mais barato e tal, e tem que vir para a Universidade Federal no momento que você está com o trânsito com problemas, ele perde, às vezes, um ano de preparação. Quer dizer, então, professor, planejamento, cronograma, calendário, sim, organização entre instituições, tudo junto. Né? Tudo junto. Nós temos que profissionalizar. A questão do trânsito em Florianópolis é quase um gabinete de crise, né? É um gabinete que tem que estar o tempo todo muito atento com tudo que acontece na cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo do próprio maratona, né? Havia um jogo de futebol do Avaí marcado para as 11 horas da manhã. Ele foi transferido para a noite em função disso. Isso é uma atitude positiva, né? Se nós tivermos esse tipo de atitude de organizar de forma que os eventos não coincidam, nós amenizamos. Veja bem. O adiamento do encontro da diversidade também. Então, nós não vamos. Tem mais tempo para pensar. Nós não vamos conseguir resolver. Haverá impactos sobre a cidade. Mesmo Nova York, que é uma metrópole, tem um impacto. Paris para no dia da maratona. E um outro aspecto que eu gostaria de falar aí também. É preciso que a população se sinta co-participante desses eventos, né? Não seja alguma coisa de cima para baixo, de fora, para que haja que a população abrace, né, o evento. Tem uma ideia? Em Nova York são 10 mil colaboradores voluntários, porque a cidade abraça. Então, para que não seja alguma coisa que venha apenas trazer transtorno para a gente, né? Tem um outro aspecto que eu quero falar, é a questão do transporte coletivo. É preciso que no dia
de grandes eventos como esse, o transporte coletivo seja priorizado e que ele não sofra. E que, inclusive, tenha horários que sejam condizentes com o dia de semana, para que as pessoas tenham possibilidades. Por exemplo, de uma pessoa que vai fazer o concurso público saber que vai sair de Canasvieiras poder se programar, às 7 horas, vai chegar às 8 na Universidade Federal de Santa Catarina. Então é preciso que se coordene, né, e que se faça isso a partir de uma ideia de profissionalismo e planejamento. Repito, o trânsito em Florianópolis é uma situação de crise permanente. A gente tem que estar sempre muito atento. É aquela história, se não tiver um bom planejamento, esquece, né, professor? Sim, fazer as coisas de formas empíricas, em formas amadoras, não tem mais lugar numa capital como Florianópolis. Porque esses encontros são ótimos para a cidade, né? Fazem a cidade respirar. Então, Florianópolis, que tem essa estigma, né, de ter um turismo sazonal, ou seja, só funciona no verão, é preciso que esses eventos aconteçam realmente fora do período de verão, para que você consiga manter os equipamentos turísticos, econômicos funcionando durante todo o ano. Mas para isso é preciso que haja uma contrapartida para a cidade. Por exemplo, por que não, né, criarmos com os agentes que ganham com o turismo um fundo, né, para que você financie questões ligadas à mobilidade em dia de grandes eventos. Um transporte coletivo, por exemplo, em alguns eixos gratuito. Com toda certeza. Quero agradecer a presença do professor Elcio, que trouxe mais informações para a gente sobre mobilidade, que a gente respira e precisa saber e estudar todos os dias na nossa cidade, na nossa região. Obrigado pela presença, professor. Foi um grande prazer, estamos sempre à disposição para discutir a cidade que nós queremos que funcione de uma maneira boa para todos. Legal, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, uma boa tarde.